Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Lê Fernandes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Hoje eu quero compartilhar com você um salmo muito conhecido, que é o Salmo do Rei Davi. Davi, ele foi um homem de muitas guerras, de muitas batalhas. Foi um homem que matou urso, que matou um leão. Foi um homem que fugiu de um rei que era orgulhoso, de um rei que desobedeceu ao Senhor, que ficou atormentado. Mas ele em todo tempo, ele amava o Senhor e ele nunca negou a sua fé. E hoje eu estava pensando em algumas situações que nós vivemos. Nós passamos por situações de aflição. Nós passamos por situações de muitos questionamentos e de muitas preocupações, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é por nós. E no Salmo 23, Davi declara que o Senhor é o seu pastor, que nada lhe faltaria. E nós possamos declarar esse salmo com toda a convicção que Davi tinha no seu coração. Davi amava ao Senhor. Davi, ele era um homem que não negou a sua fé, não negou o seu Deus em qualquer circunstância. Em todas as circunstâncias que Davi viveu, de aflição, de medo, de fuga, ele não negou o Senhor. E Davi era um homem que foi um homem de muitas guerras, né? Que foi um homem de muitas batalhas. Mas todas as batalhas de Davi, todas as guerras foram vencidas pelo Senhor. Foi o Senhor que venceu as guerras de Davi. Davi era um homem que era um líder, que era amado e que era muito querido. E ele era um homem muito poderoso, mas quem deu esse poder a Davi foi o próprio Deus. E é interessante que Davi, embora tenha sido um homem de guerra, embora tenha sido um homem de muitas lutas, embora tenha sido um homem que foi perseguido, que tramaram emboscadas para ele, mas ainda assim o Senhor cuidou de Davi de uma forma tão extraordinária, que Davi não morreu num campo de guerra, Davi não morreu flechado, Davi não morreu em uma emboscada, porque o Senhor cuidou de Davi de tal maneira que no fim da sua vida ele morreu em paz no leito da sua cama, no seu palácio. E muitas das vezes a gente vê muitas histórias de reis que morrem nas lutas, nas batalhas, mas Davi não. Davi foi um homem que ele confiava tanto no Senhor, que ele declarou nesse salmo, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no discorrer do salmo, ele ainda declara que o Senhor era aquele que fazia ele andar em pastos verdejantes, guiava ele em águas tranquilas. Essa era a confiança tal que Davi tinha no Senhor. E eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo trouxe isso à minha memória, o Espírito Santo, ele falou comigo: essa guerra que você sente, que você luta, não vai matar você, porque o Senhor está cuidando de você. Então que eu e você possamos ter essa confiança, aprender a descansar em Deus, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor, ele vai nos fazer andar por pastos verdejantes, ainda que no momento a gente possa estar vendo escassez com os nossos olhos físicos, nossos olhos carnais, mas olhe pelo lado espiritual, olhe com o seu lado, com um olhar espiritual para essas situações, porque o Senhor já proveu todas as coisas, o Senhor já supriu todas as coisas. O Senhor é o Deus que já está lá no futuro, preparando tudo, para que eu e você cheguemos lá em paz, em tranquilidade, com tudo no lugar. Ele é o Deus que nos surpreende a cada dia. Ele é o Deus que nos dá alívio no momento da dor. Então, que eu e você possa confiar no Senhor. E eu hoje estava pensando nisso, passando por algumas situações que às vezes a gente não espera, mas a gente acaba passando. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: fica em paz, porque
porque eu sou o mesmo Deus que cuidou de Davi, eu sou o mesmo Deus que vai cuidar de você até o final. Então, meu irmão, confie no Senhor, ame esse Deus, adore esse Deus, esteja com seu coração deleitado nesse Deus, porque Ele é que te dá paz, é Ele que te dá graça, é Ele que faz vencer as guerras. Assim como Davi, ele venceu todas as guerras que lutou, porque era o Senhor que lutava por ele. E que eu e você possamos entender e aprender a descansar em Deus e declarar todos os dias: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É esse Deus que eu e você precisamos confiar. É nesse Deus que eu e você precisamos declarar todos os dias o nosso amor, a nossa devoção, que nada ocupe o lugar desse Deus. Porque Davi, ele era um homem temente ao Senhor. E ele era um homem que amava o Senhor. Ele amava a Deus, ele vivia as experiências dele com o Senhor. Então, essa era a diferença de Davi para outros reis. Davi foi um dos reis mais poderosos de toda Jerusalém, porque até hoje o nome dele é bendito em Jerusalém. Então, Deus, ele cuidou tudo de toda a trajetória de Davi. E Ele quer cuidar da minha trajetória e da sua trajetória. Basta a gente se deleitar nele e declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Queridos, que vocês possam se deleitar no Senhor, descansar no Senhor e viver a promessa do Senhor. Deus te abençoe.